Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Já vejo que já está aparecendo na sua tela aí uma questãozinha da UFSC. Nós vamos falar dessa questãozinha aí da UFSC, sim, nós vamos ler com calma, vamos ler com atenção, mas antes, deixa eu te fazer um pedido, ou te dar um alerta, sei lá. Não esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, você inscrito ou inscrito no canal com o sininho ativado é a primeira a receber notificações de vídeo como esse aqui, ó. Tem questões de vestibulares, tem questões de Enem, tem questões de concurso público, questões de raciocínio lógico matemático, questões de provas militares, tem lives, tem aulas, tem bastante coisa aí que vai surgir no canal, né? E se você já tiver com o sininho ativado, vai receber a notificação de primeira mão, beleza? A provinha da UFSC, né? Uma prova que tem algumas questões ali com proposições para a gente analisar, né, se é verdadeiro e falso, a tal da somatório. E esta provinha aqui do vestibular de verão de 2018, a UFSC, a prova amarela, a questão 27, nós temos a proposição 1, que a gente vai falar de análise combinatória, a proposição 2, que a gente vai falar de frações, a proposição 4, a gente vai falar de binômio de Newton, a proposição 8, a gente vai falar de análise combinatória, e a proposição 16, a gente vai falar de probabilidade. A gente vai resolver bem passo a passo, com calma, todas as proposições. Partiu? Na proposição 1 fala assim, a filha do Arnaldo instalou um aplicativo que bloqueia o telefone celular através de uma senha formada por 4 emojis distintos. Estão disponíveis 10 emojis distintos conforme mostra a figura a seguir. Deseja-se formar uma senha que possua o emoji que está usando os óculos escuros, indicado na figura. Então, o número total de senhas que se pode formar nessas condições é 504. Então, a gente vai verificar, na verdade, porque que essa proposição aí ela é falsa, tá? Na verdade, eu não entendo muito, né? Porque eu sou idoso, não entendo nada dessas coisas de emoji, senha, celular, nem sei do que está falando. Mas a ideia é o seguinte: nós estamos falando aí de um problema de contagem. Nós temos que verificar ali o total de senhas possíveis. Nós temos uma condição, e que é o que está indicado ali na setinha. Necessariamente, este emoji aqui, ó, está usando óculos escuro, foi uma das escolhas, tá? Lembrando que nós temos, deixa eu ver aqui, 4, né, emojis distintos. Extremamente importante essas informações aqui, ó. 4 emojis distintos. Então, o que eu sempre faço? Eu faço lá a técnica dos risquinhos. A técnica dos risquinhos é assim, ó. Vou analisar o que eu tenho de possibilidades aqui, ó, ou de escolhas para o primeiro emoji, que seria o primeiro emoji. Depois, para o segundo, ou a segunda escolha, vamos pensar assim, né? Terceira escolha e quarta escolha. Então, nós temos 4 emojis a serem escolhidos. E eu sempre me preocupo muito quando nós temos restrições. Então, no caso aqui, ele falou, deseja se formar uma senha que possua o emoji que está usando óculos escuros. Então, assim, só para a gente definir uma estratégia de ataque, eu sempre falo assim, né? Defina uma estratégia de ataque na hora de resolver a questão. Vamos supor, tá? Só para a gente conseguir entender como é que a gente vai atacar esse problema, vamos supor que eu coloque o emoji que tem aqui o óculos escuros aqui na primeira posição. Então aqui eu vou colocar para você, ó, o que tem o óculos escuro, tá? É só uma suposição. A gente já vai voltar a discutir sobre isso. Só para a gente garantir que um emoji de óculos escuros foi escolhido. Então agora vamos pensar o seguinte, ó. Para as demais posições, para a segunda, a terceira e a quarta posição dessa senha, concorda comigo que como tem que ser emojis distintos, eu não posso mais usar o que tem o óculos escuro? Ou seja, nós tínhamos 10 emojis. Desses 10 emojis, já usamos um que tem óculos escuro, então restam 9 opções para essa segunda escolha. Beleza? Agora vamos pensar assim, já escolhemos um emoji que possui o óculos escuros, que usa o óculos escuro. Escolhemos mais um emoji, nós já escolhemos 2 emojis aqui para as 2 primeiras posições. Restam 8 para a terceira. E se continuar nessa brincadeira, dos 10 já escolhemos 3, restam 7 para a quarta posição. Tá, os valores que apareceram aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7, se você for multiplicar isso aqui, vai dar 504. E olha ali, ó, o 504 que apareceu aqui. Mas eu já falei para você que essa proposição é falsa. E por que não é 504? Porque, na verdade, o nosso começo da brincadeira aqui, eu fiz por imposição que o óculos estaria nessa primeira posição.
Mas o óculos também ele pode estar na segunda posição. O emoji óculos ele pode ocupar a terceira posição. Ele também pode ocupar a quarta posição. Então, pensando em possibilidades, em problemas de contagem, o óculos ele pode ocupar 4 posições, não somente a primeira. Então, se o óculos pode ocupar 4 posições, esse 504 aqui eu tenho que multiplicar por 4. E aí eu vou verificar o que seria a resposta correta de verdade verdadeira, 2016. Possibilidades distintas ou total de senhas seria nessas condições. Okay? Então, por isso que essa proposição aqui é falsa. Uma outra maneira que você poderia pensar aqui é pensando na ideia de análise combinatória, analisando se é arranjo ou combinação. Então, o que eu quero dizer com isso? A ideia é a seguinte, ó. O pensamento principal seria o mesmo, tá? Seria o mesmo. Então, eu pensaria assim, ó, a técnica dos risquinhos, pá, 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 4 risquinhos. Nós teríamos aqui a primeira análise, ou a primeira posição. Esse ficou horrível. Horrível tá certo, né? Horrível tá certo. Escreve lá na redação. Horrível. Primeira escolha, a primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Então, vamos continuar com a brincadeira. E porque assim, quando a gente fala de análise combinatória, programas de análise combinatória, você tem que definir uma estratégia de ataque. Então, a minha é começar pela restrição. Então, estou imaginando que eu estou escolhendo o óculos aqui na primeira posição. A gente já sabe que a gente vai multiplicar por 4, tudo bem. Aí, o que acontece? Quando nós trabalhamos com análise combinatória, nós chegamos lá falando de princípio fundamental da contagem, falamos de permutação, e aí a gente chega em arranjo e combinação. Quando a gente fala em arranjo e combinação, a gente fala em arranjo e combinação quando nós temos uma certa quantidade de elementos e dessa certa quantidade nós selecionamos uma parte. E aqui é exatamente isso, porque nós temos 10 emojis. E é claro que se do óculos já foi escolhido, na verdade nós vamos falar dos 9 emojis restantes. Desses 9 nós vamos escolher 3. Olha aqui as posições. E como nós estamos falando em senha, a ordem dessa escolha dos elementos é importante. Né? Se eu escolho o emoji da linguinha aqui, ó, por primeiro, na segunda posição, se eu coloco na segunda posição ou se eu coloco na quarta, é uma senha diferente. Então a ordem é importante. Se a ordem é importante, arranjo, nós trabalhamos desta forma aqui. Arranjo de 9 elementos, nós vamos selecionar 3. E aí, para lembrar da formulazinha do arranjo, nós temos isso aqui, né? Arranjo de n elementos tomados PAP, o n seria 9 e o p seria 3, substituímos e calculamos também dessa forma. Então, para quem gosta de formulazinha, I love fórmula tá aí, né? Então, no lugar do n, nós colocamos 9, no lugar do p, nós colocamos 3. Isso aqui, vejo que pela formulazinha vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. 9 fatorial no numerador, 9 menos 3, 6 fatorial no denominador. Desenvolve o 9 até chegar no 3, para fazer uma simplificação, até chegar no 6, perdão, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, cancelou com o 6 do denominador. Veja que ficou 9 vezes 8 vezes 7 que já estava aqui, ó. Então é a mesma coisa, né? É igual mas diferente, pode ser isso, igual mas diferente. Então nós descobrimos que nós temos 504 possibilidades, né, para trabalhar com arranjo, né, nesta situação aqui da segunda, da terceira e da quarta posição. E aí a brincadeira seria o mesmo 504 vezes 4 que a gente acabou de fazer, porque os óculos podem ocupar qualquer uma das 4 posições. E vai dar o mesmo 2016. Beleza? Duas maneiras aí para se enxergar uma mesma proposição. Valeu? Então vai lá assim. O valor da soma, 7 sobre 1, mais 7 sobre 2, mais 7 sobre 3, mais 7 sobre 4, mais 7 sobre 5, mais 7 sobre 6, mais 7 sobre 7 é 127. Na verdade, nós estamos falando de uma adição aí de frações, né? E é claro que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu já quero chamar a atenção de você para o seguinte, né? Temos duas dessas parcelinhas aí que a gente não vai precisar calcular, porque como nós temos denominadores diferentes, né? Não vai precisar calcular fazendo tal do MMC, porque assim, ó, 7 dividido por 1 a gente sabe que é 7, e 7 dividido por 7 a gente sabe que é 1. Então isso aqui a gente vai trabalhar com a parte inteira mesmo, a gente já vai descartar ali da possibilidade de a gente ficar sofrendo ali um pouquinho com cálculos, né? E eu fiz errado aqui na minha caneta, que era a minha caneta aqui.
Tá? Então aqui a gente vai dizer que vai usar o 7, aqui a gente vai usar que é 1, então a gente já sabe que parte desse somatório aí vai ser 8, 7 mais 1 é 8. Fora isso, é brincar com o tal do MMC, já trouxe um traço aqui para a gente conversar, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum ali, ó, entre 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Então esse mínimo múltiplo comum aí, se você fizer com calma, bonitinho, você vai chegar ali 6 vezes 5, 30, 60, beleza? Ok. O 60 vai ser o denominador, lembrando que essa parte que eu já deixei indicada em amarelo a gente não está usando, e que a gente faz igual a gente aprendeu lá desde sempre. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para encontrar a fração equivalente. 60 divididos por 2 é 30, vezes 7, 210. 60 divididos por 3 é 20, vezes 7, 140. 60 divididos por 4 é 15, vezes 7 é 105. 60 divididos por 5 é 12, vezes 7, 84. 60 divididos por 6 é 10, vezes 7 é 70. Pronto, nós temos aí parte desta representação. E aí eu vou colocar para você o somatório que vai dar isso aqui, beleza? 210 mais 140 mais 105 mais 84 mais 70. E a gente vai continuar essa brincadeira. Eu só quero que você não esqueça, e aí eu já vou representar para você. Isso aqui vai dar 210, 350, 455, 609. De cabeça. Beleza. Deixa eu colocar aqui para você, só para não passar desapercebido, né? Esse 8 aqui, ó. Certo? 7 mais 1. Então, vou colocar aqui fora, ó, o 8. Beleza? Então, aqui mais 8. Uma coisa que dá para fazer aqui é simplificar. 609 é múltiplo de 3, ao dividir por 3 isso aqui vai dar 203. 60 também é múltiplo de 3, ao dividir por 3 vai dar 20. Ou seja, eu tenho, na verdade, uma adição entre a fraçãozinha 203 20avos mais 8. E esse mais 8 eu já vou transformar em uma fraçãozinha também que o denominador é 20. Lembrando que quando não tem nada no denominador aqui é 1, né? Então, se eu vou transformar o denominador em 20... quer dizer que eu estou multiplicando por 20 aquele denominador 1, ou seja, se multiplica numerador, multiplica denominador. Se multiplica denominador, multiplica numerador. Então vai ficar 20 vezes 8, 160 20avos. Dividir 160 vai dar 8, né? E aqui 203 mais 160, 363 sobre 20. 363 20avos. E tá falando que esse somatório é 27, né? Isso aqui é diferente. Esse 127. Isso aqui é diferente de 127. Ou seja, nós temos uma proposição falsa lá no somatório, isso que não vai contabilizar para marcar no gabarito. Beleza? Então, dava mais trabalho, né, do que realmente era difícil. Valeu? O termo independente de x no desenvolvimento de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado elevado à oitava potência é 70. Nessa questão 27, proposição número 4 está cobrando a ideia de quando a gente trabalha lá com binômio de Newton, né, o desenvolvimento binomial aí. E para isso, na verdade, quando ele fala assim, ele quer saber alguma coisa sobre algum termo desse desenvolvimento binomial, a gente tem que usar aquela formulazinha do termo geral. Então, olha só a ideia que eu trouxe aqui para você. Imagine que a gente tem lá, né, um binômio do tipo a mais b elevado a n. Então, para descobrir alguma coisa sobre algum termo desse desenvolvimento binomial, eu faço isso aqui, ó, tp mais 1 igual a np, né, esse número binomial, vezes a elevado a n menos p, vezes b elevado a p. Tá? Quem que são esses caras? Primeiro, para a gente associar, depois fazer conta. Nós temos aqui dois termos, a e b. Beleza? Veja que quem está fazendo o papel do a é este x ao quadrado aqui. E veja que o a aparece no desenvolvimento, né, com um certo expoente ali que eu já vou conversar com você. Depois, nós temos um outro termo ali que é o b. E veja que o b aparece aqui, ó, na proposição como 1 sobre x ao quadrado. E o b aparece aqui também no desenvolvimento, tem um certo expoente sobre ele. Nós temos um tal de n. E aí eu quero mostrar para você este n. Eu tenho também na questão que aqui é o meu expoente 8. Maravilha. E vejo que o n aparece aqui no desenvolvimento também, duas vezes. E o tal do p, que a gente não sabe aqui nessa questão, que aparece também no desenvolvimento do binômio,
na hora que a gente trabalha com essa formulazinha do termo geral, e ele associado ao P mais 1 fala da posição do termo, que ele T é de termo ó, no desenvolvimento, ok? Então a posição do termo vai ser esse P mais 1, ok? Vamos fazer as substituições e seremos felizes para sempre. Ah, aliás, quando ele fala assim, termo independente, ele está falando de termo independente de x. Então, como a gente consegue descobrir qual é o termo independente? Tem que fazer sumir o x da história. E aí a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, ao fazer essa... Ah, aliás, outra coisa. Este cara aqui, ó, que está nesse parênteses, essa anotação, está falando de um número binomial. Para descobrir qual é o número binomial, a gente trabalha com a ideia com a formulazinha de combinação. Então, este NP do jeito que está aqui é a mesma coisa que falar de combinação de N elementos tomados P a P. A gente vai usar essa formulazinha N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Beleza? Vamos lá então. Agora sim. Então, vamos lá fazer as substituições. Então, TP mais 1, não se preocupe com P, eu quero descobrir mesmo. Vai ser igual a NP, o N é 8, P eu vou descobrir ainda, vezes, no lugar do A, então eu vou colocar o x ao quadrado. O expoente, então, ele vai ser o n menos p, no caso o n é 8, p eu quero descobrir, vezes o b, que é o segundo termo, 1 sobre x ao quadrado. Vou colocar aqui no parênteses, porque vai ter um expoente. O expoente é o p que a gente quer descobrir. Show de bola! Por enquanto é isso. Maravilha. Aí o que acontece? Qual que é a dica que eu te dei ali? O termo independente de x, então não pode existir x na brincadeira. Ok, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. E veja que aparece um x ao quadrado aqui, ó, neste fator, e aparece um x ao quadrado também aqui. Então a gente vai fazer esse x ao quadrado virar um só. Como é que ele vai ficar? Ó? TP mais 1 igual a 8p. Aqui usando propriedades de potenciação, eu vou multiplicar, né, esse expoente 2 com o expoente 8 menos p, então vai ficar 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 8, 16 e 2 vezes menos p, menos 2p, a gente vai escrever isso. E aqui nesse segundo fator, ó, como 1 elevado a p vai ser o próprio 1, né, 1 elevado a qualquer expoente, o resultado sempre vai ser 1, eu já vou inverter essa base, que daí vai ficar x ao quadrado sobre 1, e x ao quadrado sobre 1 é x ao quadrado. Só que quando eu inverto a base, o que eu faço com o expoente? Troco o sinal. Então esse 2 aqui vai virar menos 2. Vamos reescrever isso? Vamos lá. Então isso aqui vai ficar x, 2 vezes 8, 16, 2 vezes menos p, menos 2p. Lembra que quando troca o sinal, quando inverte a base, troca o sinal do expoente. Então ele vai ficar um x elevado a menos 2. E aí, deixa eu até, para a gente ganhar um pouquinho de espaço, e talvez até de tempo, né, para não ter que ficar reescrevendo muita coisa. Quando eu faço isso aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado virar x elevado a menos 2, eu vou ter aqui neste fator um x elevado a menos 2 elevado a p. E aí eu faço o produto, como eu fiz agora há pouco, menos 2 vezes p. Então isso aqui vai ficar menos 2p direto, beleza? E aí o que acontece? O que eu quero que você enxergue? Nós temos aqui um produto de potências de mesma base, a mesma base x. Então a gente vai trabalhar com propriedades de potenciação. Ó, mantém a base, soma os expoentes. É isso que a gente vai fazer. Então vai ficar 8p vezes, ó, mantém a base, soma os expoentes. Eu vou pegar 16 menos 2p somado com menos 2p, menos 4p. Então, somei aqui, ó, 16 menos 2p, menos 2p. Menos 2p com menos 2p, menos 4p. Pronto, era o que dava para mexer. E já conseguimos simplificar alguma coisinha. E aí, voltando lá à ideia inicial, por favorzinho, não esquece, quando eu falo assim, o termo independente de x, o x não pode existir. E como é que eu faço o x sumir da nossa vida? Eu faço um x elevado a zero. Porque x elevado a zero é igual a 1. Aí ele deixa de existir. Então, o que acontece? Você tinha que enxergar aqui, ó, que este expoente tem que ser zero. Isso aqui você vai igualar a zero. Logo, o 16 menos 4p, você vai igualar a zero. 16 é igual a 4p. E nos faz chegar à conclusão que p é igual a 4. Beleza. E se p é igual a 4, volta aqui, se colocar um p igual a 4, vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 é 0, e x elevado a 0 é 1, é o que nós queríamos mesmo.
E se P é igual a 4, onde tem P aqui eu vou colocar 4. E enfim eu descubro qual é o termo independente. Então é trabalhoso mesmo, né? Mas é um padrão, tá? Dentro da matemática, isso aqui é um padrãozinho. Usa a formulazinha do termo geral, você sempre escapa dessa forma. Beleza? Então vamos lá, fazendo um P igual a 4. Onde tem P eu vou colocar 4, já melhora ali. Então vai ficar 4 mais 1. 8 sobre P, que é 4, vezes um x elevado. Eu vou fazer aqui só para formalizar, 4 vezes P, que é 4. Beleza, e a gente vai matar essa proposição aí de vez. Então ficou 4, 4, e aqui ficou 4 vezes 4. Maravilha. O que sobrou para a gente então? Vamos relembrar alguma coisinha aqui. Ó. No expoente aqui vai ficar 0, e x elevado a 0 vai dar 1. Então isso aqui vai ser 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então só sobra o número binomial para a gente mesmo. E este 4 mais 1 ó, é 5. Então nós descobrimos que o termo independente nesse desenvolvimento é o quinto termo. 4 mais 1 é 5. E restou para a gente trabalhar com esse número binomial. Como? Usando a formulazinha de combinação. E aí a gente mata a questão e seremos felizes para sempre. Mata a proposição, né? Então logo, este número binomial 8, 4. E eu fiz errado ali, né? Fiz errado. É 8, 4. É a mesma coisa que combinação, para calcular, né? A mesma coisa que combinação de 8 elementos tomados 4 a 4, que fica 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. 8 menos 4 fatorial é 4 fatorial, então isso aqui vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vamos cancelar esse 4 fatorial, um desses 4 fatorial com o 4 fatorial que a gente vai fazer surgir lá no numerador. Não esquece que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então isso aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes... Nossa, o que eu fiz aí? Ó? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, tatarim. Vezes 4 fatorial. Parei justamente para simplificar ou cancelar com um dos que estão ali no denominador. Vou desenvolver um deles, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o outro eu vou manter. Né? Tínhamos 2 4 fatorial no denominador. Consigo cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. Eu consigo fazer umas simplificações aqui, né? Por exemplo, no denominador eu tenho 4 vezes 2, que é 8. Consigo cancelar com este 8 no numerador. E aí eu tenho um 6 no numerador, que eu consigo simplificar, dividir por 3, que está no denominador. E eu fiz errado, né? 6 dividido por 3 é 2. Cabeção, cabeção. 6 dividido por 3 é 2. Ou seja, ficou aqui para a gente fazer 7 vezes 2 vezes 5. 5 vezes 2 é 10, vezes 7, 70. Que é exatamente o que falou aqui, né? O termo independente é 70. Ok? 6 professores serão escolhidos entre os 10 professores de matemática de um colégio para corrigirem a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. A escolha dos 6 professores poderá ser feita de 140 modos diferentes, considerando que, entre os 10 professores, apenas 2 não podem ser escolhidos juntos, porque tem incompatibilidade de horário. Então a ideia é o seguinte, tá? Ele já está afirmando ali que são 140 modos diferentes. Sim, a gente tem que analisar se é verdadeiro e falso, mas eu quero que você observe que ele fala ali de 10 professores e 10 professores 6 serão escolhidos. É um problema de contagem, e quando a gente fala de análise combinatória, a dica sempre é assim, né? Se nós temos uma certa quantidade de elementos e dessa quantidade nós vamos pegar uma parte, ou é arranjo ou combinação. Como é que eu sei se é arranjo ou combinação? Tem que verificar se a ordem desses elementos, a ordem da escolha desses elementos é importante ou não. Então, por exemplo, dos 10 professores eu vou escolher 6. Então não importa se é o professor A, B, C, D, E, F, ou se é o professor F, D, E, A, B, C. São os mesmos 6 professores. Então, como a ordem não é importante, você pergunta assim para você, a ordem é importante? Arranjo. A ordem não é importante? Não, combinar não são. Que bobagem, né? Mas se for para você lembrar, tá valendo. E nós temos uma formulazinha para combinação. A gente trabalha com combinação, a gente faz assim, combinação de n elementos tomados P a P, isso aqui vai ficar n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Ok. N total de elementos, P quantos que nós estamos selecionando. Só que nós temos um problema aqui, né? Eu não posso fazer simplesmente isso aqui, quer ver? Ó? Ah, dos 10 professores, nós vamos selecionar 6. Dos 10 professores,
nós vamos fazer aqui embaixo, dos 10 professores, nós vamos selecionar 6. Estranho isso, né? Quando começa errado, não tem jeito, né? Dos 10 professores, nós vamos selecionar 6. E aí você substitui lá na fórmula, beleza? Vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 10 menos 6 fatorial. Por que eu não posso brincar dessa forma aqui? Porque nós temos uma restrição. Eu não posso simplesmente dos 10 selecionar 6, porque nós temos aqui, ó, considerando que entre os 10 professores, 2 não podem ser escolhidos juntos. Então aqui eu estou colocando esses 2 juntos, né? Nós estamos falando do total de possibilidades. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com esse total de possibilidades, o que seria o total de combinações possíveis, por exemplo, total de possibilidades. E desse total, eu vou analisar o que não pode acontecer. Vou tirar do total. E o que não pode acontecer é justamente os 2 professores ali estarem juntos. Vamos pensar 2 professores quaisquer. Como é que eu sei quantas combinações ou quantas situações distintas nós teríamos aí para trabalhar com esses 2 professores aí que não podem ser escolhidos juntos? Então veja assim, isso aqui é uma restrição. Então se esses 2 não podem estar juntos de jeito nenhum, vou ter que tirar do total de possibilidades. Desses 10 eu tenho que tirar esses 2. Ou seja, minha escolha seria entre os 8 restantes. Então, dessas 6 escolhas, eu teria apenas 4, porque eu estou tirando esses 2 que já estariam lá. O que eu estou querendo te chamar a atenção aqui? Quando eu fiz assim, combinação de 8 elementos tomados 4 a 4, eu estou garantindo grupos em que esses 2 professores já estão. Então, se esses 2 professores já estão no grupo, eu tiro dos 10, então restariam 8 para serem escolhidos. E esses 8 que seriam escolhidos entre os 4 vagas restantes, porque 2 já estão lá. Então, dessas 6 vagas, ó, dessas 6 escolhas, 2 já estão lá. Tarinha, eles não podem estar sim, então eu estou falando da restrição. Ó. Então, aqui eu estou garantindo, né, a nossa restrição. Os 2 professores ali que têm compatibilidade de horários. Então, se eu pegar deste total e tirar esse problema, tirar essas situações de restrição, vai dar o que eu quero. Então, aqui, se eu substituir na fórmula, eu vou ter 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. Aí, de resto, é fazer continha. Beleza? Vamos trabalhar assim. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial e 10 menos 6, 4 fatorial. Vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 6 ali para cancelar. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Justamente para cancelar com o 6 fatorial que está no denominador. E o 4 fatorial, por favorzinho, não esquece que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Temos cancelamentos para fazer aí, né? 6 fatorial, que era o nosso primeiro objetivo. E veja ali que eu tenho 4 vezes 2 no denominador, ó, que dá 8. Que eu consigo cancelar com esse 8 do numerador. E veja que nós temos um 3 no denominador, que eu consigo simplificar dividindo por 3, que vai dar 1. Com esse 9, 9 por 3 vai dar 3. Então, sobrou ali para a gente no numerador, ó, 3 vezes 7, que é 21, vezes 10, 210. Beleza. O que nós analisamos aqui, se eu não tivesse restrição nenhuma, se eu não tivesse esse problema dos 2 professores com incompatibilidade de horário, nós tínhamos 210 modos diferentes de selecionar esses 6 professores dentro de 10. Agora nós vamos ver o problema. Então, o 8 fatorial ali, ó, no numerador eu não vou mexer. Nós vamos ter no denominador um 4 fatorial e 8 menos 4, que está no parênteses, 4 fatorial. Desenvolve o 8 para chegar num desses 4 fatorial aí para ter o cancelamento mesmo. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou cancelar com um dos 4 fatorial do denominador, então um deles eu vou desenvolver. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha só, cancelei este com este. E aí a gente faz as simplificações aí que surgirem para a gente. De novo, nós temos ali um 4 vezes 2, que dá 8, cancela. 2 do denominador, 8 do denominador com o 8 do numerador. Nós temos um 6 ali, que é múltiplo de 3, né? Que está no denominador. Ao dividir 6 por 3 vai dar 2. 6 por 3 vai dar 2. 3 por 3 vai dar 1. Sumiu. Todo o que nós temos no denominador. Aliás, está o 1 ali, né?
E 1, como é um elemento neutro da multiplicação, não precisa escrevê-lo. Né? Aqui no numerador ficou 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Então, nós temos 70 grupos aí desses 6 professores que esses 2 professores fariam parte, que seria a nossa restrição. Então, bastava aqui no final, ó, nós fazermos a diferença entre esses 2 valores. Então, estou pegando 210 e retirando desses 210, 70, sobrando justamente 140, que é o que nós temos na proposta aqui, ó, apresentada nessa proposição. Ou seja, essa proposição aqui ela é verdadeira. Uma questão bem clássica, né, de análise combinatória. Beleza? A maioria dos sistemas de regras de RPG usa dados para testar as habilidades dos personagens. As formas mais comuns de dados utilizados são os sólidos de Platão, isto é, os dados de 4, 6, 8, 12 e 20 faces, conhecidos como D4, D6, D8, D12 e D20, respectivamente, conforme a figura abaixo. Se forem lançados aleatoriamente 2 dados, D12, a probabilidade de não serem obtidos números iguais nas 2 faces é de 11/12. Deixa eu mostrar a imagem para você. Pronto, tá aí a imagem tão desejada. Ok? Então, primeira coisa, nós estamos falando ali de probabilidade. Ó. E quando a gente fala de probabilidade, nós temos que lembrar que para calcular, nós sempre fazemos uma razão entre 2 números. O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é a pergunta que está fazendo aqui na questão, o número de casos possíveis e o total de possibilidades. Tá? E aí nós temos uma restrição, nós temos uma condição no enunciado aí que vai fazer nosso direcionamento em relação a essa questão. Bora lá? Ó. Então ele fala assim, ó, se forem lançados aleatoriamente 2 dados D12, se são lançados 2 dados D12, quer dizer que nós temos 12 faces. Então, nós temos 12 possibilidades, né, de respostas, ele chamou de números, né, de números a serem obtidos, ok? Então, o número de casos possíveis aqui seria 12. Tá? O número de casos possíveis, 12, é o nosso espaço amostral. É o que ele está falando para a gente. Ó. Se forem lançados então, 2 dados D12, a probabilidade de não serem obtidos números iguais nas 2 faces. Então, vamos pensar assim. Ó. Vamos pensar assim para a gente conversar. Primeiro dado. Segundo dado. Ok. O que tem que acontecer para que não seja, para não serem obtidos 2 números iguais nas 2 faces, ou números iguais nas 2 faces? Então veja que quando eu for lançar o primeiro dado, pode ser qualquer um dos 12, não tem problema nenhum. Em relação ao primeiro dado, não há um problema. Né? Não existe nenhum evento antes do primeiro dado. Então veja que eu posso obter qualquer um dos 12 números de um total de 12. Ok? Então aqui não há problema. Agora, quando for lançado o segundo dado, aí eu tenho que cuidar. Porque ao lançar o segundo dado, não pode necessariamente sair o que já está no primeiro. Então veja, eu continuo tendo 12 faces, só que dessas 12 faces eu tenho que garantir que o número obtido no primeiro dado seja diferente aqui agora, no segundo dado. Ou seja, eu não tenho mais 12 casos favoráveis, como está aqui indicado para você. Agora eu tenho apenas 11. Porque se sair o que já aconteceu no primeiro, aí não satisfaz a condição de existência ou a condição do comando da questão. Tá? Agora eu tenho que lançar o primeiro dado e o segundo dado. E multiplique 12 dozeavos dá 1, elemento neutro da multiplicação, então o nosso resultado vai ser exatamente 11 dozeavos, que é o que está aqui no comando da questão, ou seja, essa proposição aqui ela é verdadeira, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de comentar alguma coisa para deixar o Tatarinho feliz, quero saber se está dando boost, está te ajudando de alguma forma. Desejo para você bons estudos e até a próxima. Tchau!